Olá, boa noite. Olá. Nós agradecemos a espiritualidade benfeitora, trabalhadores dessa casa. Nós que temos a oportunidade, eu trabalho em outro centro espírita, trabalho no André Luiz, mas por vezes nós vamos também em outras casas. Mas a gente sempre ressalta aqui, não é bajulação não, é o que a gente sente quando adentra o Centro Espírita Emmanuel, um acolhimento. Eu conheço pessoas que fazem tratamento, já fizeram cirurgias aqui, pessoas simples que não são espíritas, que acreditam nesta casa. Tenho uma verdadeira admiração por este centro, tanto é que é uma referência, não somente em Campo Grande, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E quando a gente tem a oportunidade de vir falar entre nós, trabalhadores de Jesus, a gente fica muito emocionada pela oportunidade que Jesus nos dá. Sobretudo nessa data, 2 de abril. Hoje é o nascimento, a reencarnação de Chico Xavier aqui no planeta Terra, 2 de abril. E também é uma data onde a gente desperta a nossa consciência para o autismo. Eu tenho na minha família, um sobrinho autista que está ensinando para nós muitas coisas. E quando o coral cantou a última música, que foi Fica Sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, a gente percebe que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nada é em vão na vida de cada um de nós. Talvez eu não entenda no momento a dor que eu esteja passando, o porquê de determinadas situações. Talvez nem nessa atual reencarnação entenderemos. Será o entendimento 100% esclarecido. Mas o que nós temos a certeza é da misericórdia do Pai. Nós falamos isso porque de toda essa nossa fala, a gente percebe uma continuidade. Não tem como eu negar o meu passado. Mesmo que eu não seja espírita, que eu não acredite na reencarnação, eu não posso negar os débitos, os equívocos que eu cometi, seja na adolescência, seja quando eu entrei na vida adulta jovem. Eu sei que eu tenho que reparar, que não é morrendo que eu me tornarei santa, que você se tornará santo. Não, nós damos uma continuidade no que nós somos. Agora, quando a gente tem a doutrina espírita como uma esclarecedora da nossa conduta nessa atual existência terrena, as coisas vão ficando para nós um pouco mais claras. Então, nós que acreditamos na continuidade da vida, nós sabemos por que nós estamos aqui. Aqui, nesta noite, eu falo. Aqui, 2 de abril de 2026, uma linda noite de quinta-feira. Eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu vim buscar um alento. Eu vim fazer um tratamento. Eu vim fazer uma renovação. Porque eu quero dar continuidade na minha fé e esperança. Porque eu quero me manter perseverante no meu propósito de melhorar-me. E isso é uma das colunas, um dos pilares, não somente da doutrina espírita, porque Kardec vai trazer para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, independente da religião. Ele vai falar do homem de bem. E traz algumas características dessa pessoa de bem. Entre elas é ter fé no futuro, respeitar as leis de Deus, respeitar o próximo, amar como Jesus nos ama,
ser indulgente, estender o perdão, enfim. Características que tornam a pessoa uma pessoa melhor. E Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, vai trazer isso para nós, esclarecendo que nós damos continuidade na nossa vida. Que não é quando desencarnarmos tudo num passe de mágica se transformará, não. Nós continuaremos como somos. As conquistas alcançadas irão conosco, mas os nossos débitos nós teremos que repará-los. Então nós trouxemos para essa noite 3 questões do Livro dos Espíritos. No capítulo 2, lá na questão 132, Kardec vai perguntar assim: qual o objetivo da encarnação? Por que que nós encarnamos? E aí a espiritualidade vai responder para nós assim: olha, Deus lhes impõe, Deus nos dá uma ordem, a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para todos nós alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer todas as mudanças da existência corporal. Nisso é que está a nossa expiação. Vai um pouquinho mais a resposta, mas nós vamos parar aqui. Olha que interessante, porque lá na Gênese do Velho Testamento, Kardec também tem o livro A Gênese, Deus primeiro cria o reino mineral, cria o reino vegetal, os animais e por último uma espécie especial, que é a espécie humana. Tem tanto amor por essa criação que ele sopra, né? E aí nos cria. Quando nós fomos criados, não sabemos, nem a espiritualidade nos traz esse conhecimento pela nossa falta de amadurecimento intelectual. Mas isso não importa. Porque o que importa e o que a espiritualidade sempre vai falar para nós, nós vamos adentrando ao conhecimento da moral divina, da moral de Jesus, à medida que nós nos aperfeiçoamos. Então, quando nós, espíritos, fomos criados, não sabemos. Agora, o porquê que fomos criados, sim, nós sabemos. Temos condições de saber. Para nós melhorarmos, evoluirmos. Ah, eu não sou espírita, não acredito na reencarnação. Ok, mas o que você está fazendo nessa sua atual existência terrena? Você está se melhorando? Você está colocando em prática o que Jesus nos trouxe há mais de 2026 anos, e aliás, hoje é uma noite, né? Onde nós temos na história da humanidade a noite da última ceia. Onde Jesus, então, humildemente, diante da sua grandeza, ele vai lavar os pés dos seus apóstolos. Ele que é um espírito puro, que vem à Terra, né? Está lá no livro A Caminho da Luz, do próprio Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. O Cristo é uma das inteligências angélicas. O Cristo, ele participa da formação da Terra. Então, ele nos conhece desde a nossa formação. Ele já está aqui. Então, essa história de que Jesus está voltando, para nós espíritas não cabe. Por quê? Porque Jesus já está. Ele já está entre nós. Ele mesmo nos fala: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Com certeza está aqui. E antes a gente via assim uns adesivos nos carros dizendo: ele voltará. E aí a gente vai fazer uma modificação
nessa frase? Será que não é mais adequado nós falarmos, eu estou voltada para Jesus? Será que eu estou colocando em prática? Será que eu estou valendo a minha criação e buscando melhorar-me? Quando eu me deparo então com situações difíceis, com pessoas que não me compreendem ou que eu não a compreendo, familiares que às vezes nós convivemos e temos as dificuldades, né, no entrosamento, na harmonia, o que eu estou fazendo de diferente? Não na vida da pessoa, mas na minha vida. Porque nós vamos aprender com Jesus que nem Ele, o Mestre, é capaz de nos mudar, se eu não permitir. Então o que Ele nos fala? Eis que estou à porta e bato. Jesus só entrará na minha vida se eu permitir. E esse esclarecimento é para todos nós. É para toda a criação divina. Jesus é o médium, né? É a comunicação de Deus conosco. É o caminho, a verdade e a vida. É o que nos leva ao Pai. E na história da humanidade, essa noite representa o quê? Que a missão do Cristo, quando é encarnado, né? Jesus não reencarnou no planeta Terra, porque ele já é um espírito puro. Ele aceita a missão para nos trazer a boa nova, para nos dar um novo modelo de homem, de criatura, de salvação. Então, qual que é a minha visão do Cristo? É crucificado ou é aquele que venceu a cruz? E aí o Divaldo Pereira Franco, ele tem um dizer, por meio da Joana de Ângeles, que é muito bonito, que ele fala assim, a cruz representa para nós o madeiro na horizontal, a nossa existência, as nossas dificuldades, as nossas conquistas, o nosso trabalho, a nossa correria, a nossa rotina. Mas e o que eu estou fazendo para melhorar-me? E o madeiro na vertical, então, é a nossa ascensão, é a nossa subida. As conquistas que eu angariei, que eu levarei. E aquilo que me prende à matéria, né? Os meus equívocos, os meus defeitos, o que eu estou fazendo e deixando para trás, na transformação. E aí a gente vai se utilizar de algo que Kardec nos fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Então eu tenho uma inclinação de ser teimosa. Eu quero que a minha opinião prevaleça sobre os demais. Eu quero que a minha palavra seja a última. Eu quero que na casa espírita onde eu trabalho, as coisas sejam do jeito que eu quero. E o que nós observamos? Que há uma hierarquia. Há momentos onde nós nos calamos. E a gente tem isso exemplificado nessa noite. Quando Jesus é capturado, a partir dali então ele se entrega para a missão que ele veio. Ele não afronta, ele até fala para Simão Pedro, olha, se eu quisesse, eu poderia chamar aqui uma legião de anjos. Mas eu vou cumprir a missão, a vontade do meu Pai. E a partir dali se cala. Esse é um exemplo para nós. E o último ensinamento do Mestre na cruz é, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que eu já tenho isso na minha prática cotidiana? Porque Emmanuel, numa frase muito bonita, ele fala assim, Espiritismo não é só a parte literária, é a parte prática. E André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, ele fala assim, há muita diferença entre o espiritismo prático e a prática do espiritismo.
Porque eu frequento a casa espírita há mais de 20 anos. Vou todas as terças, no meu caso eu vou aos sábados, eu trabalho aos sábados. Há mais de 20 anos, estou fazendo a prática do espiritismo. Mas será que eu pratico o espiritismo fora da casa espírita? Será que eu sou pacienciosa com a minha família? Será que quando é necessário eu me calar, eu me calo? Será que quando alguém me fecha no trânsito, eu peço para aquela pessoa ir em paz? Ou eu dou uma xingada? Então nós vamos percebendo diferenças entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Pode parecer assim, mas é uma coisa pequena que faz toda a diferença. A gente vai aprender lá no livro Nosso Lar. Quando André Luiz então é resgatado, ele é levado para a colônia espiritual, Nosso Lar. E aí que ele começa a ter o esclarecimento, ele vai falar assim, nunca pensei que situações simples do meu dia a dia fossem ser aqui para mim reveladas. Mas não como castigo, punição. Olha que interessante. Mas como um despertar da consciência para aquilo que fazemos. Então, esse conhecimento do plano espiritual, a espiritualidade nos traz. Para quê? Para só que eu leia? Não, para que eu coloque em prática. Então, o cumprimento é tão agradável chegar aqui, a gente recebe sorriso, olhares acolhedores, sempre uma mensagem positiva, né? Tudo que eu recebo aqui, eu tenho condições de levar para minha casa. Talvez o caminho que me trouxe hoje aqui foi um caminho de dor, de angústia, de solidão. Mas o que eu estou recebendo aqui agora me dá condições de eu transformar o meu caminho de volta. Por quê? Porque há uma continuidade em tudo que acontece na nossa vida. E tudo há um propósito. Quem teve a oportunidade de ler um livro do André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, chamado Entre a Terra e o Céu, fantástico. Por quê? Porque o livro, ele começa assim, e é uma história, né, no interior, se não me engano, do Rio de Janeiro. A história começa assim, a filha faz uma oração, uma prece para a mãe desencarnada. E aí, aquela prece com o coração, né, muito honesta e sincera, pedindo auxílio da mãe, numa situação que estava acontecendo em casa. A espiritualidade recebe a prece, e olha que interessante, essa oração não chega para a mãe. Que aí eles vão explicar o que é uma oração refratária. Né? A espiritualidade recolhe aquele pedido e a partir dali há todo o desenrolar do livro, da história. Né? Há um trabalho. E aí as coisas vão acontecendo, por quê? Porque a mãe desencarnada não aceitava que o esposo havia se casado pela segunda vez. Então ela estava assim, obsidiando a segunda esposa. E a filha, claro que não sabia, fazia as preces para a mãe. Então a filha ajudava a mãe, quando a filha achava que era o contrário. Né? Então desenrola o livro, e é interessante porque em muitos momentos, a André Luiz vai se deparando com as situações, ele fala assim, mas por que não fala isso para ela? Por que não fala para a mãe que ela precisa se melhorar? E a espiritualidade falava assim para ele, calma André, tudo está planejado, tudo tem um propósito. Ela precisa despertar. E nós estamos ajudando. Aí acontece, ele fala de novo, calma, espera. No momento certo, sim. Até o momento que a espiritualidade fala assim para o André Luiz, olha, não há como ter providência divina se não houver previdência da pessoa. O que isso quer dizer? A espiritualidade, Deus está provendo, Deus está agindo. Mas se eu não estiver previdente, essa
esse propósito, esse acolhimento, esses planos do Senhor passam por mim e eu não absorvo. Por quê? Porque eu não estou previdente. E Jesus não fala isso para nós? Vigiai e orai. Vigiai o pensamento e fazer a prece. Eu não estou me precavendo? Eu não estou me prevenindo, às vezes, dos males que nem sempre eu conseguirei poupá-los? Eu terei que enfrentá-los? Não é assim. A vida da gente não é assim. Eu me previno, eu faço tudo certinho, mas às vezes tem situações que fogem do nosso controle. A gente faz, a mulher faz o preventivo todo ano, a mulher grávida também, né? Aí tem uma história belíssima de Chico Xavier, um casal lá no interior de Minas Gerais, a mulher engravida e ela todo mês fazia o pré-natal. Até que no 5º, 6º mês, no pré-natal, descobre, no exame, que o feto é anencéfalo. E pelas leis do Código Brasileiro Civil, a mulher tem direito ao aborto. E aí esse documentário está no YouTube, é de graça, a gente pode assistir, chama Flores de Marcela. E aí mostra o casal dando o depoimento. O Senhor fala assim, não. Se Deus confiou essa criança a nós, nós teremos. E aí vinha a mulher, e aí complementa a mãe falando, e quem vinha à nossa casa dizendo que era para eu abortar, devido ao sofrimento que eu passaria, eu pedia para que essa pessoa não voltasse mais, não era bem recebida na nossa casa. Aí desenrola, o neném nasce, recebe o nome de Marcela, aí mostra a equipe médica dando depoimento. A médica fala assim, olha, é um caso raríssimo na medicina. Porque a Marcela tem todo o desenvolvimento da coluna espinhal. Mas quando chega no cerebelo, ela não tem as estruturas. Então nós não sabemos quanto tempo vai viver a Marcela. Pode ser horas, pode ser dias, meses. Nós não sabemos. E aí vai. Passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses. No 6º mês de vida da Marcela, ela recebe alta do hospital, vai para casa. Mas desde que a família atendesse alguns cuidados, Então, balão de oxigênio, enfim. Marcela faz 1 ano de vida. E aí mostra o depoimento da mãe. Os médicos falam que ela não tem estrutura para sentir o paladar. Mas a Marcela não gosta de mamão, pela caretinha que ela faz. E falando. E nós estamos preparando o aniversário de 2 anos. Mas nesse tempo, a Marcela desencarna. E aí mostra, então, novamente a família falando. A dor que nós sentimos é imensa. É uma ausência que nada preenche. Mas o amor que ela nos trouxe e que nós doamos e compartilhamos é maior. Porque Deus tem um propósito na vida desse espírito. E na nossa vida, O casal fala assim. E aí a gente traz essa reflexão para nós. Quando nós entregamos a nossa existência a Deus, a gente até tem um plano, mas Deus tem um plano bem maior. Não nos desampara. Quando nós fomos criados, nós não sabemos, é a pergunta. Agora, para que nós fomos, nós temos condições já de saber. E nós vivemos, claro, diante de tantas dificuldades, Onde a luz está tão presente para nós, onde casos assustadores de violência, de crueldade do ser humano com o outro é tão assim noticiado diariamente para nós. Mas também nós nunca tivemos na humanidade tantos acessos à informação, ao conhecimento como nós temos, não é? Tantas casas espíritas, tantos cultos evangélicos, tantas igrejas. Então nós estamos no momento, nessa transição planetária, onde nós temos condições de assumirmos a nossa vida.
Não é mais o outro que vai me curar. Eu preciso do outro sim, para o tratamento, para um auxílio, para até elevar o meu ânimo, me dar uma motivação. Mas se eu não internalizar isso em mim, de nada valerá. Eu preciso dar um sentido e significado ao tratamento que eu estou fazendo. Eu preciso entrar em comunhão com a espiritualidade e saber que ela não se restringe somente aqui. Ela nos acompanha. Basta eu querer. E esse querer requer de nós um trabalho, uma disciplina e uma vigilância. E olha que interessante, porque aqui no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é da lei divina e natural, na questão, eu achei interessante porque essa questão eu trouxe na última vez que eu vim aqui, deu uma chuva que eu falava, eu acho que as pessoas não ouviam, eu falei para mim, e aí quando eu fui embora, eu falei, não, eu vou ter que falar de novo. É a questão 617 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar assim: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, na sua origem, concorrem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Olha que interessante, porque Kardec pergunta assim: será que a lei divina é só o nosso proceder moral? E aí a espiritualidade vai falar assim: não. Tudo, a lei natural é uma lei divina. As leis que regem o universo, a lei que rege a formação do planeta terreno, a lei que rege o nosso corpo, masculino, feminino, né? A gestação, são leis divinas. Então eu não tenho que ser boa somente dentro do centro espírita, ou dentro da igreja, ou dentro do culto. E o que a gente percebe hoje em dia é que é assim: nossa, aquela pessoa é tão religiosa. Lá no culto dela, lá no centro, nossa, é uma paz. Mas fora, olha, eu sou vizinha dessa palestrante, menina, mas ela tem umas atitudes com a família dela que eu vou te contar, né? Olha, no trânsito, no mercado, no shopping, né? Na rua, distrata as pessoas que convivem, né? Então a gente começa a perceber que a lei de Deus rege tudo. Tudo é regido pela lei divina. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele criou não para Ele. Ele nos chama a participar da administração do planeta e na administração da vida de cada um de nós. Então, se eu cometi débitos, eu tenho que repará-los. Se eu ofendi alguém, eu tenho que reparar isso tanto na lei universal, quanto com o outro. E comigo. Eu tenho que restaurar. Nós somos administradores da nossa existência. E isso faz diferença. Por quê? Me traz esclarecimento que não é o outro. O outro cometeu uma coisa contra mim. E aí o Haroldo Dutra Dias, ele fala uma coisa que a gente fala mais para médium, não na palestra, porque é muito delicado, né? Mas ele fala assim: no mundo há muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Você falar isso para uma mãe que perdeu o filho assassinado, essa semana teve o desencarne de uma bebê de 1 ano e 8 meses, não sei. É muito dolorido. A minha irmã teve uma filha que ficou 10 dias, desencarnou com 10 dias. E na época eu falei, ela falou: olha, você não sabe o que você está falando. Não vem falar isso para mim, não vem falar de espiritismo para mim, não. Eu não acredito. Cada um com a sua crença. Mas o tempo foi mostrando o quê? Para todos nós. Que Deus está presente. Então não existe fora de Deus.
Não existe fora do universo. Tudo que eu penso, tudo que eu descarto, vai para algum lugar. Que bom que eu dou o destino certo para esse lugar. E aí nós temos um exemplo muito simples do lixo. Pessoas hoje vivem da reciclagem do lixo. Onde eu posso contribuir? Separando. É uma atitude que vai levar assim 10, 15 minutos. Mas às vezes por preguiça minha, não, hoje não. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Opa, existe algo da continuidade. Eu quero um mundo melhor, então eu preciso praticar boas ações. E praticar boas ações onde ninguém esteja vendo é um grande desafio, não é? Nós vamos encerrar com um poema da psicografia de Chico Xavier, de Maria Dolores, quando ela está aqui no livro Momentos de Ouro, quando ela nos fala assim: Jesus conta com você. Alma querida, por vezes, no conforto que te abrigas, exclamas de voz tranquila, quase sempre a perguntar: que posso fazer no mundo com legítimo proveito, se tudo parece feito com tanta luz a brilhar? E contenta-te fitando no esplendor a que te entrosas as máquinas primorosas na escalada de apogeus. Sabes que tudo é progresso, sob vantagens em bando, e tens razão afirmando que a vanguarda, que o início vem de Deus. Mas, do caminho enfeitado, em que o cérebro procura os ápices da cultura, na elevação a transpor, ante a força que te exalta, lembremos, alma querida, que Deus também pede a vida, esperança, paz e amor. Ao lado de tanto brilho, no campo em que te renovas, olha a fieira das provas, nas mágoas em que se vão, os companheiros que trazem, sob a névoa que os invade, a dor da necessidade e o frio do coração, daqueles que muitas vezes nós amamos, mas que não nos compreende. O Divaldo, ele fala assim: ama. Chico Xavier também fala, né? Ama. Se a pessoa não te ama, o problema é dela. Ofereça amor. E se a pessoa não receber, você mesmo se alimenta desse amor. O amor é uma coisa muito difícil. Ok. Desculpa. Se a pessoa não aceitar a sua desculpa, pelo menos você se libertou daquela mágoa. Faça uma prece pelos seus desafetos. Mas a pessoa não vai nem saber. Mas você vai se alimentar. Então, a gente está no momento do planeta Terra, que é a nossa casa abençoada, onde Jesus é o governador desse planeta abençoado, que nós somos chamados ao trabalho. Trabalhadores da última hora, não é assim que Jesus nos fala? Façamos dessa hora a principal hora, dando um sentido e significado para aquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Cláudia.